Olá pessoal, vamos aqui para a nossa oitava aula do curso de Python e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de repetição, ou também chamada de loop, né? While, né? Que significa enquanto. Só relembrando, na aula passada, né, a gente falou um pouco sobre o comando if, né? O comando condicional, que era o se, né? A gente viu lá o se e o então. A gente aprendeu a trabalhar com esses comandos e agora aqui a gente vai dar continuidade falando sobre essa estrutura de repetição while. E aqui eu vou utilizar o que a gente aprendeu, né, lá na aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, se você não sabe ainda trabalhar com esses comandos condicionais, eu aconselho vocês a assistirem a aula anterior. Então, vamos lá. O que o while faz? Né? O while, como eu disse, significa enquanto. Então, basicamente, você vai dar um comando que vai falar, olha, enquanto uma certa condição seja satisfeita, eu quero que rode um determinado código que eu vou escrever. Então, essa é a ideia desse comando while. Aqui a gente tem um exemplo. Então, por exemplo, aqui eu defini uma variável que eu chamei de i, eu atribuí a essa variável o valor de 1 e coloquei aqui while enquanto i for menor do que 9, então esse valor de i for menor do que o valor 9, dois pontos, faço o quê? Printa esse valor de i e coloca i como sendo dado por mais igual 1. O que isso daqui significa? Depois de printado o i, ele vai pegar esse i e vai somar 1. Então, ele pega o i anterior e soma 1. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos começar no primeiro aqui, i igual a 1. Então, o que vai acontecer? Olha, ele vai ver, i é menor do que 9? 1 é menor do que 9? Sim. Então, isso daqui é verdadeiro, essa condição é verdadeira. Então, ele entra aqui nesse bloco, lembrando da indentação, né, para fazer esse bloco. Vai printar o i, que é o nosso 1, e vai fazer i mais igual a 1, ou seja, vai tornar o i igual a 2. Então, vai fazer 1 mais 1, vai virar 2. Aí ele volta aqui nesse loop e faz novamente essa mesma ideia que a gente viu com 1, só que agora com 2, e vai fazendo assim até chegar no 8, né? No 8 vai ser menor do que 9, então ele vai entrar nesse loop. Mas quando chegar no 9, olha, 9 não é menor do que 9. 9 é igual a 9. Então, isso daqui vai ser falso, então ele vai sair sem fazer esse bloco aqui, sem reproduzir esse bloco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente coloca assim, a gente vê que ele vai printar, né, como eu disse, né, como era o esperado, vai printar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Mas quando chega no 9, ele não printa, né, ele sai desse bloco, porque não é satisfeita essa condição, ou seja, essa condição aqui é falsa. Né? Tem outros comandos que a gente pode utilizar aqui dentro do while, que é o comando continue e o comando break. Então vamos ver o que esses comandos fazem. Então, começando pelo comando continue, basicamente o que ele vai fazer é passar para o próximo loop. Né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem, eu chamei uma variável x de 10, então atrelei esse valor de 10 a essa variável x, e disse, olha, enquanto x, coloquei dois pontos. Faça x recebendo x menos 1, então tira o valor 1 de x, e verifique se o resto da divisão inteira de x por 2 for diferente de zero, faça o que? Continue. E aqui embaixo eu coloquei um print x. Né? O que isso daqui está acontecendo? Vamos rodar esse código para a gente entender o que ele está fazendo. Então, a gente vê aqui, né, ele está plotando então 8, 6, 4, 2 e 0. Então, vamos ver como que esse código roda aqui. Então, esse while x, né, pode parecer um pouco estranho, né, que eu coloquei enquanto um valor, né, e eu estava falando que isso daqui é verdadeiro ou falso. Mas aqui, todo valor diferente de zero é considerado verdadeiro. Então, enquanto isso daqui não for zero, que é o valor falso, né, o número, e 1 é verdadeiro, ou aqui no caso, qualquer outro valor diferente de zero é interpretado como verdadeiro, ele vai fazer o quê? Então, pega o x menos 1, então começando com x igual a 10, enquanto 10 aqui, né, 10 é diferente de zero, então isso aqui é verdadeiro, entrou aqui, ele atrela x então a 9, né, e verifica, ó, o resto da divisão 9 por 2 é diferente de zero? E a resposta vai ser sim. Né? Por quê? Porque 9 dividido para 2, você vai ter um resto ali da divisão que é diferente de zero, porque 9 não é divisível por 2. Ele vai fazer, então, esse comando continue. O que esse comando continue faz? Ele vai para a próxima instrução aqui no while. Ele volta e repete esse while. Ele não passa para o print aqui. Né? Então, basicamente, ele vai para o próximo loop. Né?
para a próxima iteração desse loop. Outra coisa que eu queria salientar aqui é essa forma de escrever, né? Porque na aula passada a gente escreveu dessa forma daqui, né? Então a gente colocou esse bloco, né? Eu até falei sobre esse bloco, e colocou o comando aqui dentro do bloco. Só que como é um comando simples, é só um comando, o Python ele também entende, né? Se é só um comando, escrito dessa forma, na mesma linha, né? Então isso daqui evita colocar mais de uma linha, né? Então essa é a ideia do código. A gente vê que, por exemplo, quando x recebeu 8, né, que é a nossa segunda iteração, a gente vai ter aqui x recebendo 8. 8 dividido para 2 vai dar 4, então o resto da divisão é nulo, então isso daqui é satisfeito. Isso daqui, na verdade, não é satisfeito, então ele não entra no if, e ele vai simplesmente printar. Então ele printa todos os valores aqui, de 0 a 10, cujo resto da divisão por 2 é diferente de 0. Né? Então essa é a ideia desse loop daqui. Essa é a ideia do comando continue, né? Então, o comando continue, ele vai para o próximo loop, sem terminar por completo o bloco do loop em questão. Agora a gente pode falar um pouco desse comando break, né? Então, esse comando break é para sair imediatamente do loop. Então, suponha que você quer colocar uma condição que, se ela for satisfeita, esse loop quebra, esse loop sai, né? Você não termina esse loop. Por exemplo, aqui a gente tem i atrelado ao valor 1. Coloquei, então, enquanto i menor do que 9, a mesma coisa que a gente colocou lá em cima, printa i. Agora eu coloquei uma condição. Se i for igual a 3, então quando i chegar no 3, ele vai fazer um break. Ele vai fazer esse break. E se não é 3, ele vai atrelar i como sendo i mais 1. Então ele vai acrescentar valor de 1 nesse valor, nessa variável i. Então quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele veio até o 3 somente, né? Porque quando esse i for igual a 3, ele vai printar aqui igual a 3, vai entrar nessa condição e vai entrar na condição break, que é saia do loop. Então ele saiu desse loop sem completar, né? Sem ir até 9, como a gente viu lá em cima. Novamente aqui a gente pode escrever isso na mesma linha, né? Isso daqui não vai fazer diferença, então pode rodar ou dessa forma ou fazendo já o bloco, né? A indentação. Utilizando esse comando break, né? A gente pode fazer loops que são os loops while true, né? Então, basicamente, se você só escrever while true, isso daqui é um loop infinito, né? Porque enquanto verdadeiro, né? Então sempre vai ser verdadeiro, porque você não está trocando nada aqui, nenhuma condição aqui, né? Você não pôs nenhuma condição, já disse que essa condição é sempre verdade. Então isso daqui é um loop que pode ser infinito, mas para a gente sair desse loop, a gente usa o break. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui while true, print i, se i for igual a 3, break, e na continuação aqui o i recebe i mais 1. Da mesma forma que a gente fez aqui em cima, né? Só que agora utilizando esse while true. E quando a gente dá o Shift Enter, a gente tem o mesmo resultado. Né? Então, alguns códigos, né, normalmente utilizam esse while true, né, enquanto verdadeiro e sai utilizando esse comando de break. A gente pode utilizar um outro comando aqui dentro do while, né, junto com o while, que é o else. Né? Na aula passada a gente viu o if, else, agora a gente vai ver aqui o while, else. Então, esse while, else é o seguinte. While, como eu disse, é o enquanto, e else é se não. Mas aqui nesse caso, pode parecer meio estranho, né? Enquanto, se não, mas a ideia é a seguinte. O while a gente já viu, e agora esse else vai ser executado caso não saia com um break do while. Né? Então, se sair com um break do while, esse else não é executado. Mas se eu sair pelo fato de que eu percorri todos os comandos possíveis, né? Todos os valores possíveis do while, né? satisfez as condições, o máximo possível, ou se eu sair sem executar o while, o else é executado. Né? Então, o else só não é executado se ali dentro do while ele sair por causa de um break. Aqui, por exemplo, eu vou dar um Shift Enter nesse comando e a gente vê que saiu isso daqui. Né? Mas o que a gente tem aqui? Novamente, a gente tem enquanto i menor do que 9, print i recebe i mais 1. E eu simplesmente coloquei um comando else aqui, se não, né? Printa percorreu todo o loop. Note que, fazendo dessa forma, ele percorreu todo o loop até chegar numa condição onde isso não é satisfeito, né? Que no caso i igual a 9, né? Que a gente viu ali em cima. E quando isso acontece, ele sai do loop, né? Ou seja, não tem mais, essa condição não é mais verdadeira. Saindo do loop, ele executou o else, justamente porque não tem nenhum break aqui. Então ele seguiu o fluxo normal
e saiu ali com o else. Então ele printou o que estava dentro do else. Agora tem um outro exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que a gente viu ali em cima, né, que a gente faz o break no i igual a 3. Então quando a gente faz esse break no i igual a 3 e coloca esse comando else, né, se não printa, percorreu todo o loop, note que ele não executa o else, justamente porque saímos desse loop aqui com break. Quando deu i igual a 3, ele fez um break e saiu e não vai executar o comando else. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode aqui, eu utilizei esse mesmo comando daqui de cima, né? Eu peguei esse mesmo comando daqui de cima, só que note que esse comando está printando para a gente um embaixo do outro, esses valores. Então, simplesmente, a gente pode utilizar um comando para printar isso um do lado do outro. É só uma questão de organização, né? Então, para ficar um do lado do outro, a gente vem aqui no nossa parte de print, né? Onde eu tinha colocado o print, a variável i. Eu coloquei um print, a variável i, dei uma vírgula e escrevi aqui end, entre aspas, vazio. Ou seja, no final disso daqui, você vai ter um espaço vazio. Então, quando eu dar o Shift Enter aqui, aparece dessa forma, 1, 2, 3, em vez de 1, 2, 3, um em cima do outro. É só uma questão de organização aqui, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Como eu disse, né? Aqui só para ilustrar, que esse else, quando está o while else, né? Ele é executado também se a gente não entra no nosso loop, né? Então aqui, para ilustrar isso, eu atrelei i igual a 1, e disse, enquanto 3 for menor do que 1, isso daqui é falso, 3 não é menor do que 1, mas e eu coloquei esse comando while, e coloquei o senão, print saiu do loop sem executar nada. Quando a gente dá o Shift Enter aqui, esse saiu do loop sem executar nada, porque ele nem entrou no loop, então ele só fez o nosso comando else. Agora aqui eu deixei alguns exercícios, né, para vocês fazerem, se vocês quiserem, e eu tenho a solução deles. Talvez se vocês pedirem aí nos comentários, eu posso disponibilizar essa solução, talvez fazer um vídeo das soluções, né? Então o primeiro exercício é o seguinte. Nesse primeiro exercício, eu quero que vocês façam um loop, utilizando, claro, o comando while, que a gente viu, né, para treinar aqui, apenas para praticar esse comando while, né, que faça o seguinte. Peça para o usuário digitar uma palavra, né, e caso essa palavra seja a palavra stop, o programa vai parar de rodar, vai parar de funcionar, né, ele vai dar uma mensagem tipo, saímos do programa, ou tchau, ou qualquer coisa, né? E caso seja uma palavra diferente de stop, ou de parar, ou pare, a palavra que você quiser, né? Que não precisa ser necessariamente stop. Caso seja outra palavra diferente, no caso aqui de stop, o programa continua pedindo novas palavras. Então o programa ele só vai parar de pedir palavras quando for escrita uma palavra específica, que no caso aqui do exercício seria a palavra stop, né? O segundo exercício é o seguinte. Quero que vocês façam um programa que peça ao usuário um número n, né, número, aqui eu chamei um número n, né, um número qualquer, peço para o usuário um número qualquer, e imprima os valores entre 2 e n. Por exemplo, se eu dei um valor n igual a 5, então eu quero que imprima os valores 2, 3, 4 e 5, né, que sejam divisores de n, no caso aqui divisores de 5. Né. Aqui, só para lembrar, né, que para ser um divisor de um número, no caso um número n, deve satisfazer essa condição daqui. Então, para ser, então, divisor de n, um determinado número, né, ele vai ter que ter um resto da divisão igual a zero. Ou seja, se eu pegar o n e dividir por esse número, eu tenho que conseguir fazer essa divisão sem nenhum resto. Então, é isso que eu tinha a apresentar hoje. Obrigado.